Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O governo federal planeja aumento de tributos para fechar o caixa. Depois de repercussão negativa, a alta no imposto de renda foi descartada. Um reforço no Caixa do Trabalhador. Parte do lucro do FGTS será dividido com os correntistas. A medida deve injetar 7 bilhões de reais na economia. Na semana de combate ao colesterol, um alerta. 57 milhões de brasileiros sofrem com a doença que aumenta o risco de infarto e AVC e atinge também quem está de bem com a balança. A Coreia do Norte ameaça a base militar norte-americana depois que o presidente dos Estados Unidos prometeu fogo e fúria contra Pyongyang. Polícia de Paris prende suspeito do que considera um ataque contra militares da Força Antiterrorista. Inflação acumulada nos últimos 12 meses é a menor desde 1999. No esporte, 30 anos da maior conquista do basquete brasileiro nas quadras. Em 1987, o Brasil venceu os Estados Unidos pelos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis e hoje vamos receber um dos jogadores que esteve nesse jogo histórico, o pivô Kadum Guimarães, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Essa edição começa com um alerta na área da saúde. O colesterol é um tipo de gordura vital para o funcionamento do organismo. Existem dois tipos, o bom, que ajuda a limpar os vasos sanguíneos, e o ruim, que se acumula, entope as artérias e pode aumentar o risco de doenças vasculares. Além do histórico familiar, os hábitos de vida podem alterar as taxas de colesterol. O controle deve ser periódico. Maria Inês faz pilates e controla a alimentação, mas no último exame de rotina, um alerta vermelho. O colesterol ruim estava alto. A gente tem um antecedente familiar que é meio pesado, assim, nós somos 3 irmãs e mais um irmão, somos 5 e todos nós temos um problema de colesterol. E aí ele acendeu a luz vermelha, ele falou que eu tinha que começar a tomar um remédio para o colesterol. Existem 2 tipos de colesterol. Um LDL, né, é conhecido como colesterol ruim, que é aquele que entope os vasos e vai levar em longo tempo ao risco de infarto e derrame. E o colesterol bom é o HDL, que ele limpa os vasos e com isso a gente diminui o risco de infarto e derrame. Estima-se que quase 40% da população adulta no Brasil tenha o colesterol alto, mas esse número pode ser ainda maior. Em uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase metade dos entrevistados não media a taxa de colesterol há pelo menos 1 ano ou nunca havia feito o teste. O colesterol elevado muitas vezes não tem sintomas. Aliado à hipertensão e diabetes, aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral. O diagnóstico é feito com um simples exame de sangue. O colesterol, 80% é genético e 20% da dieta. Então a gente começa com medidas de estilo de vida, então atividade física, evitar alimentos gordurosos como carne vermelha, leite integral e embutidos. Se isso não tem resultado, a gente passa para a medicação. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição, viu? Mande as suas perguntas, sugestões, críticas pelo Twitter com a hashtag, aquele jogo da velha, né? JC Primeira. Você pode também nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. É só se inscrever ali no nosso canal do YouTube, youtube.com/Jornalismo TV Cultura. Também no Facebook, nossa conta lá é Jornalismo TV Cultura. Participe. O presidente Michel Temer anunciou ontem que o governo vai distribuir 7 bilhões em dividendos do FGTS aos trabalhadores. A repórter Lilian Coelho tem os detalhes para a gente. Muito boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Esse valor corresponde à metade do lucro do FGTS no ano passado e será depositado até o dia 31 de agosto. Sobre esse assunto, eu converso com o economista Fernando Botelho. Fernando, boa tarde. De onde vem esse lucro e quem tem direito a receber? Boa tarde, telespectadores da Rede Cultura. Tem direito a receber ainda alguns detalhes, ainda estão para ser definidos no anúncio que será feito amanhã, mas a ideia é que as pessoas que tinham contas do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado. Ok, muito obrigada. E só lembrando, esses valores serão depositados nas contas até o dia 31 de agosto. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lilian, pelas suas informações.
Foi apenas uma menção genérica ao assunto. Essa é a explicação oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para uma frase de Temer que provocou uma tempestade de críticas nesta terça-feira. Mais uma, né, Ana? Durante um evento em São Paulo, o presidente confirmou que há estudos para a criação de uma nova faixa de imposto de renda para os salários acima de R$20 mil. Há estudos, realmente, os mais variados estudos, vocês sabem que, mas é interessante, são estudos que se fazem rotineiramente, não é? A todo momento, a Fazenda, o planejamento, os setores da economia, né? Eles fazem esses estudos. A declaração do presidente caiu como uma bomba em Brasília. A proposta foi criticada igualmente pela oposição e pela base aliada do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi categórico. Se tiver que passar pela Câmara, não passa. Constrangido, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que existem realmente estudos técnicos sobre o assunto. Outras alternativas em estudo para aumentar a arrecadação do governo são cobrar imposto sobre dividendos distribuídos aos acionistas das empresas e rever benefícios fiscais. Quanto ao imposto de renda, a ideia seria criar uma faixa adicional entre 30% e 35% para quem ganha acima de R$20 mil por mês, o que atingiria cerca de 1 milhão de trabalhadores. Atualmente, a faixa mais alta do imposto de renda é de 27.000%. Além dos políticos, a proposta também recebeu críticas do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e da Confederação Nacional da Indústria, que a considerou um retrocesso. Diante da tempestade causada pela declaração de Temer, o que se diz em Brasília é que, por enquanto, a proposta de aumentar o imposto de renda está enterrada. Defesa de Michel Temer pede ao Supremo Tribunal Federal que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, seja impedido de atuar em casos que envolvem o presidente. No pedido de 23 páginas endereçado ao ministro Edson Fachin do STF, o advogado de Temer alega que Janot extrapola os limites da Constituição e nutre pelo presidente um sentimento adverso que caracteriza a evidente inimizade. A defesa afirma também que Rodrigo Janot mantém um obstinado empenho para encontrar elementos incriminadores do presidente, claramente excessivo e fora dos padrões adequados, e que faz declarações alegóricas e inadequadas sobre Temer em entrevistas e pronunciamentos. Rodrigo Janot é autor da denúncia que acusa Michel Temer de corrupção passiva, suspensa em votação da Câmara dos Deputados na semana passada. Mal terminou a votação e Janot entrou com um novo pedido no STF para incluir Temer no inquérito em andamento que apura o envolvimento de líderes do PMDB em desvios da Petrobras. A defesa de Temer alega que, para incluir o presidente na investigação, seria preciso um novo pedido de licença para a Câmara. A expectativa em Brasília é de que Janot apresente ainda outra denúncia contra Michel Temer antes de deixar o cargo de procurador-geral no dia 17 de setembro. Olha só um detalhe, viu? No mesmo dia em que pediu a suspeição de Janot, o presidente Michel Temer se encontrou fora da agenda oficial, às 10 da noite, com a sucessora do procurador-geral, Raquel Dodge. Segundo o Planalto, Dodge foi à residência oficial para tratar da posse dela. Indicada por Temer, Raquel Dodge assume o posto de Rodrigo Janot em setembro. Os parlamentares correm contra o tempo para aprovar as mudanças no financiamento de campanha de olho nas eleições do ano que vem. O debate da reforma política na Comissão Especial da Câmara deve ser retomado hoje, depois de ser adiado ontem por divergências entre os partidos. A comissão especial iria analisar o relatório do deputado Vicente Cândido, do PT, que propõe manter as regras atuais nas eleições do ano que vem e adotar, a partir de 2020, o sistema distrital misto. Nessa modalidade, o eleitor teria que votar 2 vezes, uma para candidatos no distrito e outra para uma lista fechada, elaborada pelo partido. A metade das vagas vai para os que obtiverem maioria simples, a outra é preenchida conforme o quociente eleitoral pelos candidatos da lista. A reforma política ganhou força nos corredores do Congresso nos últimos dias. Para que as mudanças estejam valendo nas próximas eleições, elas precisam ser aprovadas até outubro. Entre as propostas da reforma política está a criação de um fundo com dinheiro público de quase 4 bilhões de reais para bancar campanhas eleitorais. Esse é um dos pontos que mais interessa os parlamentares, já que desde 2015 o financiamento por empresa não é mais permitido. E, ao contrário disto, nós teremos um parlamento de bilionários. Só vão se eleger aqueles que tiverem condição de pessoalmente, né,
arcarem e bancarem suas campanhas. Com fundo partidário mais doação de pessoa física. Essa é a forma. Não dá para a gente pensar voltar a ter doação de pessoa jurídica como alguns defendem. Enquanto isso, no Senado, um bate-boca ganhou destaque no Conselho de Ética, que analisavam a denúncia contra 6 senadoras da oposição que ocuparam a mesa do Senado no mês passado para impedir a votação da reforma trabalhista. O tumulto começou após o senador Lindenberg Farias, do PT, chamar a sessão de ridícula. Olha, isso é ridículo! Isso é ridículo! Por 12 votos a 2, a denúncia contra as senadoras foi arquivada. Isso é um absurdo! Como é que está o seu salário? Já teve reajuste, aumento salarial? Não, né? Pois é, tem gente no funcionalismo público que está querendo, viu? Mas olha, por enquanto, nada de reajuste salarial. Essa é a proposta da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para o Judiciário. A proposta surpreendeu os ministros e está em discussão hoje em reunião administrativa do STF em Brasília. A ministra Carmen Lúcia propôs que nenhum tipo de reajuste salarial seja incluído na previsão de orçamento do Judiciário para 2018. Isso significa um grande não ao pedido de aumento de 16,38% feito pelo Ministério Público Federal. E cria um impasse com a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que assume em setembro e já sinalizou a favor do aumento. Além disso, joga um balde de água fria na expectativa dos juízes, que esperavam pegar carona no reajuste dos salários do STF, que serve de teto para o funcionalismo. Hoje, um valor de R$ 33.700. Os orçamentos do Judiciário e da Procuradoria devem ser encaminhados ao Congresso até o final deste mês. E a Justiça do Pará manda soltar os 13 policiais acusados de envolvimento no assassinato de 10 trabalhadores sem terra em maio no município de Pau d'Arco, no Pará. Os 13 policiais estavam presos temporariamente desde o dia 10 de julho. Em maio, policiais foram enviados a um acampamento de trabalhadores rurais sem teto na Fazenda Santa Lúcia para cumprir mandados de prisão contra suspeitos do assassinato de um segurança da fazenda. Os policiais investigados afirmam que foram recebidos a tiros e agiram em legítima defesa. Testemunhas afirmam que os policiais já chegaram com violência e não apresentaram nenhum mandado de prisão. Dos 25 agricultores presentes no acampamento, 10 morreram na ação. Os primeiros laudos periciais apontaram indícios de execução, com tiros a queima-roupa, nas costas e na nuca das vítimas. O caso também é investigado pela Polícia Federal. O Ministério Público entende que a soltura dos policiais pode comprometer todo o andamento da investigação e vai recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Pará. O IPCA, Índice Oficial de Inflação do Governo, registrou alta de 2,71% no acumulado em 12 meses. É a menor taxa desde fevereiro de 1999 e abaixo do piso da meta de inflação pela primeira vez desde março de 2007. O piso da meta é de 3% ao ano. Em julho, a elevação do IPCA foi de 0,24%. É uma mudança de direção em relação a junho, que apresentou a primeira deflação em 11 anos. Ainda assim, foi a menor taxa para o mês de julho desde 2014. De janeiro a julho, a inflação acumula alta de 1,43%, bem abaixo dos 4,96% registrados no mesmo período do ano passado. De acordo com o IBGE, o maior impacto para a inflação de julho veio do aumento das contas de luz. O reajuste do PIS/COFINS sobre os combustíveis também pesou sobre o IPCA. Notícias internacionais. Preso na França, o suspeito de ter atropelado e ferido 6 agentes da polícia antiterrorista na manhã de hoje. Ele estava no carro procurado e tentou fugir, sendo baleado. Os policiais não divulgaram a identidade do suspeito. Um carro BMW preto atropelou uma patrulha antiterrorista na entrada do quartel no município francês de Levallois-Perret, que fica na periferia de Paris. O incidente foi hoje pela manhã, madrugada no Brasil. O motorista fugiu. As investigações, que incluem análise das câmeras de segurança, apuram se foi um acidente ou um ato proposital. O carro teria vindo na contramão. O prefeito disse que a agressão contra os militares é intolerável e vergonhosa. O presidente da Câmara afirmou que foi uma ação deliberada. O presidente Emmanuel Macron não se manifestou. Com 10 mil agentes espalhados pela França, as equipes antiterroristas patrulham o país desde o massacre no jornal Charlie Hebdo, há 2 anos. Cadu Cortez, jogaço na Europa? Jogaço na Europa. Jogo entre os dois campeões. A gente vai ver agora quem que levou a melhor. Ontem teve a chamada Supercopa da UEFA entre os campeões da Champions League e da Liga Europa. Vamos ver quem que levou a melhor
lá na Macedônia. Real Madrid da Espanha e Manchester United da Inglaterra medirão forças para ver quem é o melhor dos melhores da Europa. Melhor para os merengues, o time de Cristiano Ronaldo, que amargou o banco de reservas ontem. Venceu a equipe da Terra da Rainha no estádio Filipe II, na Macedônia. No primeiro tempo do duelo entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, o volante brasileiro Casemiro abriu o placar para o Real Madrid. Já na segunda etapa, o meio espanhol Isco fez um belo gol e ampliou a vantagem a favor do time merengue. Mas 10 minutos depois, o atacante Lukaku diminuiu a diferença para os ingleses. Agora, nosso quadro de toda quarta-feira, vamos ler. Quem dá a dica de leitura hoje é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu estou lendo um livro da Companhia das Letras, do Timothy Snyder, chama-se Sobre a Tirania. É um livro pequeno que você lê, de repente, no final de semana. E o autor, ele elenca uma série de tópicos importantes a partir da experiência histórica e da filosofia política e da ciência política de como você pode ficar alerta contra a tirania. Coisas como defender as instituições, estar envolvido com questões que importam para o público imediato e para as pessoas onde você vive. Você se preocupar com as várias versões que aparecem das notícias da mídia, certo? Ou seja, como ele fala, não desistir da verdade. Ele oferece para você de forma sintética o que a experiência histórica humana tem para nos ajudar a enfrentar as crises da democracia. Um assunto absolutamente contemporâneo. A seguir, fogo e fúria e a promessa de Donald Trump à Coreia do Norte, que ameaça disparar míssil contra a base militar norte-americana. E aos 30 anos de uma partida histórica, a conquista brasileira contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de Basquete. Uma entrevista aqui no estúdio. A gente volta já. Estamos de volta, uma rosnada aqui, uma ameaça ali, assim segue a relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, mas é bom lembrar que quando se trata de Donald Trump, lembra, aquilo que parecia uma piada vira uma coisa de mau gosto. Essa conversa é séria. Agora o foco é uma ilha no Pacífico. Toma lá da cá. A Coreia do Norte diz que examina um plano que será implantado a qualquer momento para atacar com mísseis a base da Força Aérea de Anderson, que fica no território americano de Guam, no Oceano Pacífico, a pouco mais de 3.000 quilômetros da Coreia do Norte. Lá vivem milhares de militares com suas famílias. Mas o governador dos Estados Unidos, para Guam, tranquilizou a população, descartando qualquer ameaça à ilha. Por outro lado, o exército norte-coreano avisou que as recentes manobras militares dos Estados Unidos podem provocar um conflito perigoso. Tudo isso é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que responderá com fogo e fúria, como o mundo nunca viu, a qualquer ameaça ao país. With fire and fury, like the world has never seen. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal The Washington Post, a Coreia do Norte teria conseguido colocar uma pequena bomba nuclear em um de seus mísseis. 12h20, a gente volta a falar de esporte. No dia 23 de agosto de 1987, a seleção brasileira de basquete entrava em quadra pela final do Pan-Americano no ginásio Market Square Arena em Indiana, nos Estados Unidos. Uma geração que fez história 30 anos depois. Quando perguntamos a esses jovens qual sua maior inspiração no basquete, a resposta é uma só. Principalmente o Oscar. O Oscar mesmo. Oscar Schmidt. Além de ser uma referência no basquete mundial, Oscar Schmidt foi um dos heróis de uma partida histórica contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos em 1987. A bola, abriu o time na quadra, é só não tentar, 15 segundos, Marcel! Uma exposição em cartaz no Sesc Consolação, em São Paulo, celebra as 3 décadas dessa conquista. O título já diz tudo, 120-115, o ouro em Indianápolis. Naquela tarde de domingo, os brasileiros entraram em quadra para enfrentar a temida seleção masculina de basquete que nunca havia perdido uma partida em casa. O primeiro tempo, como se esperava, foi de derrota. Mas reza a lenda que durante o intervalo, os brasileiros observaram já um clima de vitória nos vestiários do time adversário e voltaram à quadra para ganhar.
Quem conta essas e outras lendas e apresenta curiosidades contadas pelos jogadores é o jornalista Marcelo Duarte, que com apenas 22 anos fazia sua estreia em coberturas internacionais. Teve um momento mágico do Oscar e do Marcel acertando tudo e provocando os americanos, né? Eles falam assim, você é bom, então tenta de 3, vai. Eles davam um passo para trás para deixar o cara numa posição de 3 pontos para tentar. E os americanos caíram nessa armadilha do Brasil e arriscavam e perdiam as cestas. Depois chegaram a contar que os Estados Unidos resolveram implodir, né? O ginásio que foi disputado essa partida não existe mais. E aí começam a dizer, tá vendo? Eles quiseram apagar aquela derrota. O Brasil tem a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos, 10ª edição. Pois é, e a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios do Jornal da Cultura, primeira edição, um desses jogadores que fez história há 30 anos, exatamente no dia 23 de agosto de 87, em Indianápolis, Ricardo Guimarães, mas a gente chama de Cadum, né? Tudo bem, Cadum? Tudo bem, Cadum. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui, né? O Jornal da Cultura convidou você, porque sem dúvida nenhuma, uma personagem importante na história desse jogo. Eu começo fazendo a primeira pergunta, né? É um título tão importante assim, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão em casa, aqueles que não lembram também, mas a gente sempre faz questão de exaltar esse momento e acho que um dos mais importantes da seleção brasileira e do basquetebol brasileiro. O que veio na sua cabeça assim que o árbitro apitou o final do jogo? Vocês já imaginavam que conseguissem chegar numa final de Pan-Americano contra a tão poderosa seleção de basquete dos Estados Unidos, mesmo jogando com os universitários, porque vocês acabaram fazendo história, né, Cadum? Sim, de qualquer maneira, esse campeonato Pan-Americano, para nós, Brasil e para as outras equipes, o objetivo era chegar na final, né? Sabia-se que os Estados Unidos não perderia a final, estava fazendo o Pan-Americano em casa, em Indianápolis, o berço do basquete. Então, seria a luta de todas as equipes foi chegar na final. A gente chegou na final, então a gente estava como que o dever cumprido, assim, vamos dizer assim, porque o americano vai fazer a festa para eles, vai terminar assim. Então, quando terminou o jogo, em êxtase ainda, né, eu não estava no final do jogo, eu tinha saído com 5 faltas, estava no banco, mas eu me lembro, assim, de querer encontrar meus companheiros, de querer abraçá-los, assim, olhar no olho, falar, conseguimos, chegamos até aqui. Mas o tamanho da grandeza só com o passar dos dias e dos meses e anos que a gente foi tendo essa noção. E teve um lance também que, no final, parece que não tinha um hino, né, para tocar, ninguém imaginava que o Brasil fosse ganhar. Não se imaginava. Pois é, Indianápolis, berço do basquete, o Pan-Americano, o último evento do Pan-Americano era o jogo de basquete. Em teoria, para terminar o evento com a bandeira americana subindo e o hino americano tocando. Então, eles não tinham hino brasileiro, foram buscar no estádio do futebol, que era próximo, e até inverteram a premiação no final. Terminaram a premiação premiando o feminino que os Estados Unidos ganhou para terminar, teoricamente, com o hino americano terminando. Mas o nosso hino tocou antes e tocaram um pedacinho, a gente cantou todo ele depois. Que coisa, né? Tem até uma cena do Oscar que ele recorta, né, um pedaço da rede, ele fica com a rede, né, pendurada, né? Que é tradicional, assim, de você, quando ganha o campeonato, tirar a rede. E o Oscar foi a primeira coisa que ele fez, já foi para a rede. Depois de chorar muito, foi para a rede e colocou no pescoço. É muito bom. Tem uma pergunta aqui do internauta também, o Everaldo Silva, até falando já do atual momento, se existe algum projeto que fortaleça o esporte, né, principalmente o basquete nas escolas públicas, né, depois dessa conquista que foi tão importante, na sua opinião? Então, na verdade, o basquete está no momento de reconstrução, né? Os clubes se reuniram há um tempo atrás, depois de estar o basquete afundado na lama. Os clubes criaram o NBB, a Liga Nacional de Basquete, estão já fazendo o Campeonato Brasileiro, já entrando na 10ª edição, um campeonato fortíssimo, muito bem organizado. A CBB teve novas eleições agora, depois de passar também um período muito ruim, com suspensão de FIBA. O atual presidente, Gui Peixoto, que meu ex-companheiro de clube, é o atual presidente, o cara que gosta de basquete. Então, o caminho está sendo... Eu sou bem otimista, assim, eu acho que estamos no caminho certo e é difícil falar em títulos no futuro, mas um campeonato organizado, com um bom produto sendo mostrado, nós estamos nesse caminho. Legal. Cadum Guimarães, campeão pan-americano de 1987. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, enaltecer essa conquista que foi importantíssima e mandar um abraço. Semana que vem vocês vão estar todos juntos aí, né, numa festa comemorando dia 23 de agosto. Manda um abraço para a turma toda lá. Eu que agradeço o convite, vários eventos, né, como você mostrou isso aí do SESC, nós também estamos fazendo o nosso particular, nós atletas vamos nos encontrar para lembrar, para dar risada. Isso é muito bacana, que mais que tudo esse time marcou minha geração, mas nós somos muito amigos também. Sem dúvida nenhuma. Valeu. Obrigado mais uma vez. Cadum, valeu. Aldo, com você.
Tudo bem, ter tempo curtíssimo aqui, a gente precisa encerrar o Jornal da Cultura, primeira edição. Fica por aqui, uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que fala sobre a situação dos índios brasileiros. Ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.